Nos últimos 10 anos, apesar da crise que aconteceu nos Estados Unidos em 2020, a população americana tem ficado cada dia mais rica. Eu já sei o que você está pensando. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Primeiro que eu acho que eles nem entrevistaram os pobres para perguntar como é que está o pobre nessa estatística. Mas o que eu quero te dizer é que teve um cidadão americano que morreu em 2014 e que deixou algo que intrigou todo mundo. Por quê? Porque depois que ele morreu, os familiares dele descobriram algo intrigante. Em 2014, um americano chamado Ronald James morreu em Vermont, deixando uma herança de 8 milhões de dólares. Mas o valor da herança não é a parte mais surpreendente. A parte mais surpreendente é a que eu vou te falar agora. O que chocou os familiares e as pessoas nos Estados Unidos era que Ronald era um mero zelador. Eu fiz uma pesquisa na internet que me diz que um zelador ganha em média 14,88 dólares a hora. O que isso quer dizer? Que antigamente era menos do que isso. Mas a pergunta que não quer calar. Ok, como Ronald, sendo um zelador, juntou de herança 8 milhões de dólares? Agora imagine você que é um imigrante comum ganhando 20 dólares a hora nos Estados Unidos, trabalhando 45 horas por semana. Isso daria uma média de 900 dólares por semana, que daria 3.600 dólares no mês. E vamos supor que desses 3.600 dólares que você ganha, com muito esforço, você poupa 1.000 dólares por mês. E que hoje você tenha uma média de 35 anos de idade e que você vai poupar até os 70 anos de idade. Pois essa é uma idade máxima que a gente vê por aí as pessoas querendo se aposentar porque elas não aguentam mais o trabalho pesado. Então imagine que você se esforçou por todo esse período e você acumulou 502 mil dólares em todo esse período. Aí eu sei que você já está se perguntando, Verena, como assim? Eu ganho mais do que Ronald, me esforcei e não consegui nem uma partezinha do que Ronald conseguiu. Então, qual a diferença entre você e Ronald? A primeira coisa que eu quero te falar é que Ronald, ele costumava dar like nos meus vídeos, que Deus o tenha. Mas você faz a mesma coisa, Rico na América, já vai dando like, se inscreve no canal, porque aqui eu vou te ensinar a como multiplicar seus dólares. E cá entre nós, eu acho que eu mereço, não mereço? E agora eu tô conseguindo fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Em todo esse tempo, que eu considero pouco, você juntou 250 mil dólares. Se você tivesse feito isso, desde que daquela época que você chegou nos Estados Unidos, se você tivesse acesso a essa informação, quanto você acha que você teria na conta hoje? A gente é mais de 1 milhão, né? Não tinha essa... Às vezes a gente esquece que um dia vai envelhecer. O que acontece é que Ronald usava 3 estratégias simples que fizeram ele juntar 8 milhões de dólares. Uma das primeiras estratégias que ele usava é gastar menos do que ganha. Muitos familiares diziam que ele nunca comprava carros para ostentar, que ele comprava carros usados e que ele também não gastava tanto dinheiro com roupas e sapatos e que ele vivia uma vida equilibrada. A segunda estratégia que ele usava era investir o seu dinheiro. Ele sempre poupava uma parte do que ele ganhava. Se ele ganhava 50 dólares, ele colocava 25, 30, 40 dólares na sua conta de investimento. E outra, ele era um bom investidor. Ele escolhia boas empresas e essas empresas se multiplicaram de tamanho ao longo do tempo. Só para você ter uma ideia, em 2015, o portfólio, a carteira de investimento de Ronald, tinha empresas como Palmolive, como Procter & Gamble, como Wells Fargo. Então, ou seja, ele era, além de um bom poupador, ele era um bom investidor. E essas estratégias levaram Ronald a multiplicar o seu patrimônio por 8 milhões de dólares. Eu sei que nesse momento você está pensando, Verena, eu não quero viver uma vida miserável como a de Ronald para deixar 8 milhões de herança. Eu concordo com você, mas para você viver nesse período que você está trabalhando e para você ter uma qualidade de vida melhor e usufruir disso no longo prazo, porque com certeza você é imigrante, você vai viver mais. Atualmente, com a medicina, o avanço da medicina, os remédios, nós estamos vivendo cada vez mais e melhor. Então, para você usufruir da sua vida ao longo dos anos, você precisa ter organização financeira e aprender a multiplicar os seus dólares. E esse era um fator essencial na vida de Ronald. Persistência e longo prazo. Ele não pensava na blusinha da Chain do final de semana, ele não pensava em todo dia tomar café na Starbucks, ele se controlava, ele sabia que a vida
é para ser vivida, mas também existe o futuro. Ou seja, se você não plantar uma árvore nesse exato momento, você nunca vai poder usufruir da sombra dessa mesma árvore. E Ronald sabia disso. Ele viveu até 92 anos e exatamente por isso que ele viveu uma vida equilibrada e próspera. Warren Buffett, que é um dos gênios dos investimentos, ele já dizia: você não precisa ter um esforço extraordinário para alcançar um resultado extraordinário. Você só precisa ser mais determinada do que a média das pessoas. A maioria das pessoas jogam dinheiros pelo lixo, gastam demais, são inconsequentes, não estudam, não buscam conhecimento. Essa é a grande maioria. A grande maioria das pessoas são vitimistas, acham que merecem demais e não correm atrás. Acham que o mundo está contra elas. Por quê? Porque elas não adquirem conhecimento, não são donos do próprio futuro e ficam se lamentando ao longo da vida. Então, se você quiser conquistar resultados extraordinários, basta você ser um pouco diferente da grande maioria das pessoas. Controlar seus gastos, poupar, pensar em longo prazo e investir. Aprender a investir para multiplicar seus dólares. Sabe por quê? O dinheiro, quando é investido, ele está trabalhando para você. Enquanto você está trabalhando, curtindo com sua esposa, esse dinheiro segue se multiplicando. E foi assim que Ronald juntou 8 milhões de dólares. Se Ronald, um zelador, investiu em conhecimento e conseguiu 8 milhões de dólares, o que você, um imigrante inteligente e esforçado, não pode conseguir. O que eu quero dizer é que, se você continuar do jeito que você está, sem absorver conhecimento, a tendência é que você fique exatamente onde você está. Mas se você expandir a sua consciência para novos horizontes e focar em adquirir um conhecimento que a grande maioria não se importa, você pode ter vantagens competitivas no jogo da vida. Se você gostou desse vídeo, vai deixando o seu like. Deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que é que você achou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, sabe por quê? Toda semana tem vídeo novo pra você. E sabe o que é legal? Que esse conteúdo daqui não tá te emburrecendo, fazendo você gastar ou te deixando mais pobre. Esse canal te deixa cada dia mais rico. Te vejo no próximo vídeo.